A paz do nosso Salvador Yahshua é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, nós estamos vivendo um sono espiritual tão grande, e foi profetizado pelo mestre. O mestre profetiza lá em Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitas pessoas iria se esfriar, mas aquele que permanecesse até o fim seria salvo. O mestre também falou a respeito da parábola do juiz iníquo, né, e da pobre viúva, lá em Lucas 18. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Por quê? Aí ele diz lá, né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Observe que esse mundo que nós estamos vivendo, essas nações, hoje as nações do mundo, está incumbida na parábola das 10 virgens. Por quê? Irmãos, eu li um texto esses dias em Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante, que fala a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E li o texto lá em Atos capítulo de número 8, aonde Felipe encontra-se com Eunuco. E meditando nesses 2 textos, eu praticamente fiquei envergonhado. Eu, André, praticamente fiquei envergonhado. Lucas capítulo 24, a gente tem 2 discípulos preocupado com as coisas do mestre, preocupado com o que aconteceu naqueles dias que foi a crucificação do Machia, e eles, né, esperando que Cristo ali se revelasse para eles, e o Cristo junto com eles sem ver, sem entender, e eles preocupados. Quando Cristo chega para eles e diz: que palavra é essa que troca entre vós? Ele diz: é tu, peregrino, só em Jerusalém, Israel, e não sabe do acontecimento nesses últimos dias? Do profeta Yahshua de Nazaré, homem aprovado pelo Criador com obra e poder. E nós pensávamos que fosse ele que remisse a Israel, tomasse para si, cuidasse de Israel, seu Senhor de Israel, seu dono de Israel. Nós pensávamos que era ele. Rapaz, Cristo começa a explicar para eles de forma maravilhosa, e eles também explicar para Cristo de forma maravilhosa, preocupado. Eles estavam tão preocupados que a fé deles não estava abalada, não. Porque ele diz: é hoje já o 3º dia. Algumas mulheres viram. E anunciou aqueles também que os discípulos dele foram lá ao sepulcro, mas não viram ninguém. Cristo estava dentro do prazo. Estava dentro do prazo. Porém, o que é que eu vejo nesses 2 discípulos, irmão? Eu vejo que em meio ao acontecimento da crucificação e a ressurreição de Cristo, eles continuam crendo nas Escrituras. O assunto deles 2 é Cristo. O assunto deles 2 é as profecias dos profetas e do que falou Moisés. Observe que eles estão crendo, eles acreditam. A conversa deles é uma conversa saudável, uma conversa maravilhosa. A conversa é tão maravilhosa que eles passam um pouco do lugar onde eles iam. A conversa é tão maravilhosa que quando Cristo parte o pão
Eles reconhecem que é Cristo. Diz, vem cá, não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele falava aquelas coisas e nós olhava nas escrituras. Já ressuscitou e apareceu a Simão. Eles regressaram naquela mesma noite, eles regressaram para dar resposta para os discípulos do Cristo. Olha a importância, olha a dedicação dos dois discípulos no caminho de Emaús com as coisas do Senhor. Nós se sente envergonhado. Olha o compromisso dos dois discípulos no caminho de Emaús com as coisas do Senhor. E quando eu olho para o outro texto de Atos, capítulo 8, eu vejo, irmãos, Eunuco regressava lá de Jerusalém, do templo. Creio que a mensagem que foi ministrada foi Isaías 53. Eunuco volta, lendo o profeta Isaías, sem entendê-lo, mas ele ouviu a mensagem que ele ouviu lá no templo em Jerusalém, ele guardou e veio tentando entender essa mensagem pelo caminho. E não compreendia entender a mensagem, mas ele estava querendo saber, querendo descobrir a verdade. Oh, meu irmão, quando você tem prazer nas coisas do Senhor, quando você tem prazer, escute bem isso aqui, quando você tem prazer nas coisas do Criador, ele sempre vai te dar revelações. Ele sempre vai te revelar algo mais. Quando você tem prazer nas coisas do Criador, ele sempre irá te mostrar coisas a mais. Ele vai te mostrar coisas que outros não vê. Quando você tem prazer nas coisas do Senhor, ele vai te mostrar coisas que outros não conseguem enxergar, ainda que tenha todo o conhecimento do homem. Não consegue enxergar. Aí o que é que ele diz? Filipe se encosta junto ao carro dele e diz, entende tu o que lê? Eunuco diz, como poderá entender se não tem quem me ensine? Rapaz, isso é muito forte. Olha a preocupação de Eunuco, irmãos. Regressava lendo o profeta Isaías, queria entender o que foi ministrado lá em Jerusalém, não compreendendo, o Criador conhece o coração dele, envia Filipe para trazer o esclarecimento na vida de Eunuco. Por quê? Porque o Criador sonda o coração e viu que ele era preocupado. Ele era preocupado com as coisas do Senhor. Olha a preocupação de Eunuco com as coisas do Criador. Ele tinha tudo para acabar de adorar, fazer como a geração de hoje. No meio do culto, tá mandando mensagem um para outro. Ó, vamos em tal lugar assim, vamos em tal lugar assim. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, mas a gente tá vendo isso em todos os lugares. Essa malignidade que não tem mais reverência às coisas do Senhor, que não tem mais reverência às coisas do Criador. Hoje está vivendo uma profanação. Salomão escreve em Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrar na casa do Criador, inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Né? Então nós vemos que, infelizmente, muitas pessoas não têm esse compromisso com as coisas do Criador e nunca vai ter revelação. Nunca vai ter revelação. Pode ter carro, pode ter casa, pode ter dinheiro no banco, pode ter o que for, pode ter posição. Mas se não tiver preocupado com as coisas do mestre, nunca vai ter revelação. Nunca vai conhecer os tempos proféticos. Nunca vai conhecer as coisas que está acontecendo. Sabe por causa de quê? Porque o coração e a mente estão longe. A Bíblia diz que aonde tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Muitas das vezes a pessoa fisicamente está ali, mas a mente, o coração está longe. Está em outro lugar. Está em coisas que não traz edificação. Então, quando eu vejo aqui, irmãos, Eunuco querendo descobrir a verdade. Eunuco querendo descobrir a verdade de uma forma maravilhosa. E quando ele pergunta para Filipe, como poderei entender se não tem quem me ensine? Aí ele se encorre, Filipe chega para ele, né, no carro junto dele, e nessas escrituras começou a anunciar o Machia. Aí Eunuco diz, vem cá, nesse texto o profeta fala de si ou de uma outra pessoa? Nesse texto, o profeta fala de si ou de uma outra pessoa? Felipe, nesse texto, disse, o profeta fala do Salvador. O profeta fala do Mestre, o profeta fala do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse texto, aleluia, o profeta fala daquele
que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Felipe falou a respeito do batismo. Ele vê a água e ele diz: eis aí a água que impede que eu seja batizado. Felipe diz: é lícito, é permitido, se você crê de todo o coração. Ele disse: eu creio que Yahshua Mashiach é o rei. E aí? Olha para você ver a preocupação de eunuco com as coisas do Senhor. E olha o tamanho da revelação que o Criador deu para eunuco através de Felipe. Eu não gosto de falar sempre isso, mas segundo os estudiosos, esse eunuco foi um grande pregador lá na África. Muitas pessoas conheceram Mashiach através de eunuco. Por quê, irmãos? Porque o Criador sonda o coração. Ele sabe quem serve e quem não serve. Ele sabe quem tem prazer nas coisas do Criador. Salomão escreve em Provérbio e diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Tiago diz: chegai-vos ao Criador, e ele se achegará a vós. Hoje nós estamos vendo uma geração que está se afastando do Criador por coisas tão banais, coisas fútil. As pessoas estão se afastando do Criador. Paulo, quando escreve para os irmãos de Roma, no capítulo 1, irmãos, ele diz de uma forma maravilhosa, no capítulo 1, do verso 23 em diante, Paulo diz: e mudar a glória do Criador incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, de ave, de quadrúpedes e de réptil. Porque também o Criador o entregou à consciência dos seus corações, a imundícia, para desonrar seu corpo entre si. Mudar a verdade do Criador em mentira e honrar a servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente amém. É isso que nós estamos vendo hoje. É isso que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão honrando mais a criatura do que o Criador. Mas um dia ele esquece que nós estamos aqui simplesmente de passagem. O ser humano, o Deus desse século, cegou tanto o entendimento do ser humano que eles não conseguem entender para que resplandeça neles a luz do Evangelho de Cristo. E aqueles ainda, a maioria daqueles que diz que os conhece, eles negam com as obras. Nós estamos vivendo tempos sombrios. E se você não amar as coisas do Senhor, você nunca vai ter revelação. Você nunca vai definir entre o certo e o errado, ainda mais se você for caminhando para esse lado dessas ideologias. Se você for caminhando para o lado dessas ideologias, você vai se afundando no inferno a cada dia. A cada dia você vai se afundando no inferno, você que vai caminhando para esse lado dessas ideologias. Porque o salmista diz que um abismo chamará outro abismo. Um abismo chamará outro abismo. Então o que é que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos vivendo, vendo e ouvindo? Só o que não presta. Só o que não presta. Tanto os dois discípulos no caminho de Emaús, preocupado com as coisas do mestre, e teve revelações extraordinárias concernente ao Mashiach ressurreto, assim também eunuco, né? Preocupado com as coisas do Criador, queria saber. E bom, regressava de Jerusalém. Vinha lendo o livro, queria saber de quem o profeta estava falando. E vai para a África cheio da revelação do Criador. Os de hoje não estão nem aí, irmãos. Os de hoje estão preocupados não é com Cristo, não. Está preocupado é com o ministro de louvor. Está preocupado é com o pastor. Está preocupado com a beca. Está preocupado com a roupa que vai colocar para participar da festividade. Hoje se fala mais de homens, de placa de denominação, de ser humano, do que de Cristo. Hoje se fala mais das coisas mundâneas do que das coisas de Cristo. E quando ele escreve lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz o quê? Né? Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim. Aprender de quem? De Cristo, que é manso e humilde de coração, para que a gente possa encontrar descanso para quê? Para a nossa alma.
Infelizmente não. Hoje se fala do fundador da denominação, se fala do regente do coral, se fala da irmã Fogo Puro, se fala do profeta Labareda, se fala do Tocha, se fala do Coluna Viva, se fala do Labareda de Jeová, se fala do Sapato de Fogo, se fala da denominação que usa o véu, que usa a saia, que usa a calça, que usa a gravata, que não usa a gravata, dos que usa barba, dos que não tem barba. Se fala mais disso de que é de Cristo. Ora, Paulo diz, o assunto do meu ministério é Cristo. O assunto do meu ministério é Cristo. Paulo diz isso. E eu digo, irmãos, para todos vocês, entendeu? Nosso mestre irá pegar muitos de surpresa, porque o sistema religioso pintou o arrebatamento, pintou a vinda de Cristo, pintou o diabo de tripé e chifre, e não é nada disso, viu, irmão? Você não vai ver anticristo de chifre e de rabo, você não vai ver, você não vai ver, você entendeu? Quando Satanás entrou em Judas Iscariote, quem olhava para Judas via Judas, mas dentro de Judas estava Satanás, espírito. Quando Satanás usou a boca de Pedro, entendeu? Todo mundo ali olhou, viu Simão, mas dentro o Machia disse, não, Satanás, você está aí, né? Você está aí. Então é assim, irmãos. É assim. Entendeu? As obras vão identificar os filhos da luz e os filhos das trevas. Quando Paulo escreve para os irmãos de Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, julgue você mesmo. Julgue você mesmo para você ver se você tem o fruto do Espírito. Julgue você mesmo para você ver se você tem, entendeu? As obras da carne. Eu não vou julgar ninguém. Ele não me deu esse dom para julgar. Ele me deu o dom para ministrar. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Entendeu? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, julgue você mesmo se tem o fruto do Espírito ou as obras da carne. É você que julga, não é eu. Que o Eterno vos abençoe, abra o entendimento para compreender as Escrituras.